Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui no MTC, na Microsoft em São Paulo. Fui convidado a participar de uma palestra, na verdade fui convidado a apresentar uma palestra para algumas pessoas de algumas empresas aqui em São Paulo sobre boas práticas de adoção do Project Online. A apresentação foi muito legal, pessoal bem interativo, com bastante perguntas, pessoal bem dinâmico, né, interessado em saber como é que é o funcionamento do Project Online e o que fazer para adotar o Project Online na companhia. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui no canal que fala sobre a adoção do Project Online, as boas práticas. É um vídeo, inclusive, que foi utilizado basicamente 90% do que eu falei na palestra. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo, vocês vão ter o link para o vídeo sobre boas práticas de adoção do Project Online. Bom, a ideia geral desse vídeo é uma coisa que eu já vinha pensando há algum tempo, eu já vinha querendo falar sobre isso, queria fazer um post ou fazer um vídeo sobre isso, mas basicamente era sobre qual é a vantagem da utilização de workflows no Project Online e também no Project Server, dependendo da plataforma que cada empresa está utilizando, né? Durante a apresentação aqui, o pessoal questionou muito: olha, Rafael, a minha empresa, a gente não está utilizando seleção e priorização de projetos, a gente não faz seleção, a gente não faz priorização, então será que é viável, será que é factível eu pensar na utilização do workflow? Qual é o benefício que isso vai trazer de fato para mim, né? Sendo que, ou para a empresa, né, de uma maneira geral, sendo que a gente não utiliza aqui priorização e seleção de projetos, por exemplo. Então é uma discussão que surgiu, a gente debateu bastante, e como já fazia bastante tempo que eu queria falar sobre isso, resolvi tirar aqui 5 minutos para falar sobre esse tópico especificamente. Bom, a utilização de workflows no Project Online e no Project Server é muito relevante para qualquer empresa. Qualquer empresa que esteja planejando utilizar essa plataforma, utilizar uma solução como a solução PPM para gerenciar os seus projetos, precisa obrigatoriamente pensar na utilização de workflows. Muita gente tem uma ideia errada, tem uma concepção errada de que a utilização do workflow só vai acontecer para que eu possa coletar as novas propostas ou novas ideias de projeto, analisar e aprovar ou rejeitar. Então só funciona como um go, não go de uma ideia que está vindo e que eu tenho que transformar em projeto. E isso não é verdade. O workflow oferece um mecanismo completo para que a gente possa tomar decisões, mas também para que a gente possa efetuar notificações, para que a gente possa manter a governança durante o ciclo de vida dos projetos, né? Então, mesmo que a minha empresa não utilize, por exemplo, gestão de portfólio, priorização e seleção de portfólio, faz todo sentido para a gente trabalhar com workflows, porque a gente pode utilizar isso do ponto de vista do PMO como uma ferramenta de apoio à governança corporativa. O que eu quero dizer como ferramenta de apoio à governança corporativa? Vamos imaginar um cenário comum, vamos imaginar um cenário simples. Imagine que você tenha todos os seus projetos, eles não passam por seleção e priorização, então tudo que chega eu vou executar. Só que eu tenho a minha fase de planejamento, a fase de execução, monitoria e controle e a fase de encerramento. Como é que eu faço para que os projetos passem, como é que eu faço para ter um marco onde eu defino que o meu projeto passou da fase de planejamento e foi para a fase de execução, né? Como que é feito isso? Qual que é o seu modelo de negócio? Qual é o processo em vigor na sua companhia que determina que um projeto saiu de planejamento e foi para execução? Tem alguém que precisa ser notificado? Você precisa informar o gerente de projeto? Você precisa que o PMO seja informado? Você precisa que o patrocinador do projeto seja informado? Então, pensando nisso, o workflow ele vai atender exatamente essa característica. Eu posso estabelecer alguns cheques dentro do meu projeto e quando eu atingir um determinado cheque, quando eu chegar nesse gatilho, esse gatilho vai disparar uma série de ações que vão ser controladas através do workflow. Então eu posso definir, por exemplo, que em um determinado momento, quando eu tiver pronto para entrar em execução, eu preciso garantir que o PMO seja avisado, que o sponsor seja avisado, para que a gente possa salvar a linha de base, por exemplo, e comunicar a todas as pessoas que aquele projeto vai começar.
essa ação, ela poderia ser trazida para o workflow. Então aqui eu não estou falando de priorização, não estou falando de seleção de projetos, mas eu estou falando de um mecanismo que nós poderíamos ter, aproveitando os recursos do Project Online para poder estabelecer algumas notificações que têm que ser disparadas. Uma outra coisa também muito comum é quando a gente está na fase de execução e o projeto atinge 100%. Quem define que o projeto saiu da fase de execução e agora vai entrar em encerramento? Quem é que faz essa definição, né? Então eu poderia, por exemplo, ter um workflow dentro da minha companhia, através da utilização do Project Online ou do Project Server, que definisse, aqui estou dando um exemplo genérico, que quando as minhas tarefas dentro do cronograma atingirem 100%, então o meu cronograma atingiu 100% de conclusão, eu preciso notificar algumas pessoas. Então eu posso, por exemplo, notificar o PMO que um determinado projeto do portfólio atingiu 100% de conclusão. Eu posso notificar, por exemplo, o gerente de projeto, para que ele saiba que naquele momento ele vai ter que coletar algumas informações como lições aprendidas, ele vai ter que preparar o termo de encerramento, ele vai ter que desmobilizar a equipe, ele vai ter que executar uma série de ações que são inerentes a esse encerramento, ao encerramento da fase de execução e o início da fase de encerramento. Eu posso informar, por exemplo, o meu patrocinador, né? Eu posso informar ao patrocinador do projeto que aquele projeto foi finalizado, para que ele saiba, e se ele tiver alguma informação, algum input que ele queira colaborar, ou que ele queira contribuir com o projeto, ele poderá fazer isso. E tudo isso pode ser feito através do estabelecimento de um workflow. Eu posso, por exemplo, quando estiver na fase de encerramento, ter as lições aprendidas coletadas, ter alguns processos que foram estabelecidos dentro da minha companhia pelo PMO, e quando esses processos forem finalizados e o projeto for considerado de fato encerrado, eu posso notificar, por exemplo, o gerente de projeto, eu posso notificar, por exemplo, o sponsor, né, o meu patrocinador. Então, é importante a gente entender que o workflow é um mecanismo que o Project Online e o Project Server oferecem, que não está necessariamente ou não está apenas atrelado à iniciação dos projetos. Eu posso, de fato, utilizar o workflow durante todo o meu ciclo de vida e pensando muito nessa questão de governança, de estabelecimento de padrões de governança. Eu visito muitas empresas, por exemplo, que o cronograma está 100% concluído, mas eu tenho um campo personalizado lá chamado status, e o status está em execução, por exemplo. Como eu tenho também muitos cenários que o campo personalizado, que é alguma coisa subjetiva, né, que alguém tem que ir lá e informar esse campo para o sistema, eu tenho muitos cenários que o campo de status está definido como concluído, mas as tarefas ainda não estão concluídas. As tarefas estão 90% concluídas, por exemplo. O meu cronograma em geral está 90% concluído. Então como é que o meu projeto está concluído e as tarefas estão 90%? Então ao invés de deixar essa ação como uma ação manual aos gerentes de projeto, aos usuários da minha plataforma PPM, né, eu poderia transformar isso em um processo. E o processo, no momento que eu transformo essas ações, esse conjunto de ações em um processo, eu posso parametrizar isso dentro do workflow no Project Online. Então foi basicamente essa discussão que a gente teve, essa discussão que eu queria trazer aqui. Pense em utilizar workflows no Project Server e no Project Online, não apenas como um coletor de ideias que vão ser analisadas e aprovadas ou rejeitadas pelos executivos, por exemplo. A gente tem que pensar de uma maneira mais abrangente. A gente tem que pensar no workflow como uma ferramenta de apoio ao PMO do ponto de vista de governança e conformidade, assim como uma ferramenta que permite que a gente tenha dispositivos de comunicação automatizados. Então, ao invés de eu esperar que o meu gerente de projeto tenha uma ação proativa, vá lá, colete as lições aprendidas, informe o PMO que o projeto dele foi finalizado, informe o patrocinador que o projeto dele foi finalizado, ao invés de eu esperar essa ação proativa, eu posso automatizar esse processo, tá? Então eu vejo a utilização do workflow como fundamental para qualquer empresa, mesmo que eu não tenha nenhum tipo de seleção, priorização, mesmo que eu não tenha nenhum tipo de gateway para a aprovação de projetos, eu vejo a utilização do workflow como uma ferramenta fundamental, um pilar fundamental na adoção do Project Online, tá? Gostaria de saber a sua opinião, você concorda, você discorda, você quer saber um pouco mais sobre isso? De acordo com a reação que a gente tiver aqui, eu posso até
gravar alguns vídeos sobre a construção de workflows. Eu estou pensando em gravar alguns vídeos sobre uma série, né, curta, especificando como construir workflows dentro do Project Online, mas eu gostaria de ouvir aí o seu comentário, eu gostaria de ouvir a sua observação. Sua empresa está usando workflow, sua empresa não está utilizando workflow, vocês planejam utilizar o workflow aí num curto espaço de tempo, você já tinha pensado em utilizar o workflow como um mecanismo de governança? Então, entra aí no canal, se inscreve, comenta aí no vídeo, porque isso é muito relevante. Eu gostaria de saber o feedback de vocês, como é que vocês estão utilizando o workflow, se não estão utilizando, se pensam em utilizar, e se já tinham pensado em utilizar o workflow não como um mecanismo a ser aplicado na iniciação dos projetos, mas sim durante todo o seu ciclo de vida, ok? Fico aí agradecido, obrigado por estar assistindo aqui o vídeo. Se inscrevam aí no canal, me sigam nas redes sociais para a gente poder ter esses bate-papos. Quando eu tiver alguns insights, quando eu tiver alguns pensamentos aí sobre Project Online, Project Server, sobre Project, eu vou gravar alguns vídeos, vou compartilhar aqui e espero que vocês possam se juntar a mim nesse bate-papo para a gente poder criar uma comunidade construtiva, para a gente poder disseminar a utilização das boas práticas dessas ferramentas aí que são tão úteis para o gerenciamento de projetos, beleza? Às vezes eu vou gaguejar um pouco, vou trocar algumas palavras, mas os vídeos aqui, a ideia é não ter cortes, então ele vai assim mesmo pro ar, beleza? Então, fico no aguardo, muito obrigado aí, até a próxima, até mais!